Fala galerinha, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos falando sobre religiões, né? O primeiro vídeo que eu apresentei é um vídeo muito porcaria falando sobre o cristianismo, onde eu dou uma base muito simples do cristianismo porque todo mundo conhece. O segundo vídeo eu falo um pouco sobre o judaísmo e nesse vídeo eu quis completar a terceira religião abraâmica, né? Porque nós temos três religiões abraâmicas famosas, né? As três religiões que seguem o mesmo conceito, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo é uma das religiões que mais causou polêmica recentemente, aí uns 20 anos para lá, né? Daqui para lá, com essa questão do Islã ortodoxo. Não vamos falar ortodoxo, ofende o ortodoxo, né? O extremista, né? O cara que faz loucuras a partir do que está escrito no livro sagrado deles, que é as facções terroristas, né? Então, quando se fala Islã, quando se fala o islamismo, né? Apesar que muitas pessoas não conhecem o islamismo pela palavra islamismo, e sim pelo estigma do muçulmano, né? O muçulmano é o seguidor do islamismo, né? O defensor da sua crença a certos conceitos, né? Se você comparar o que é chamado de terrorismo islã com a Idade Média inteira cristã, né? Que é um absurdo. Coitados, né? Eles não são nem metade do que foi feito antes. Não que eles sejam certos, né? É errado também o que eles fazem, principalmente em nome de Deus, né? Mas tudo bem. Esse vídeo, então, eu vou tentar desfazer um pouco dessa imagem mal construída né, pela mídia ao islamismo, apresentando para vocês o que é essa religião, né? Essa religião é a terceira religião abraâmica que existe no mundo, todas derivadas, né, do mesmo princípio, que é a Torá, né, que é o primeiro livro sagrado dos judeus. O islamismo ele não utiliza a Torá, né, assim como o cristianismo não utiliza a Torá, ele utiliza a Bíblia, que é diferente, né, por causa do Velho e Novo Testamento. O livro sagrado deles é o Alcorão, ou Corão, né? Existem essas duas formas de chamá-lo. O Alcorão é o livro escrito por Maomé. Então, da mesma forma que você tem ali no cristianismo, né, o Novo Testamento, que é escrito a partir da vida de Cristo pelos seus seguidores, você tem no islamismo o livro de Maomé, que é o profeta. Cristo é um Messias, né, o Filho de Deus e assim por diante, mas o Maomé não. Maomé é um novo profeta. Do mesmo jeito que você teve lá o Abraão, você teve o Moisés, você teve o Davi, você teve os profetas do Antigo Testamento, né, da Torá, você tem Maomé como o último profeta. É o último profeta a aparecer, a escrever o livro, o novo livro, que é a base da religião islâmica. Do mesmo jeito, ele segue, né, você tem a mesma crença, que todos somos, né, descendentes de Abraão, por isso que os islâmicos brigam com os judeus por causa da Terra Prometida, porque ele fala, nós também somos descendentes de Abraão, nós também somos descendentes desse povo que recebeu essa terra de Deus, nós também temos esse direito a essa terra, então somos iguais. Mas eu sou judeu, você é islâmico, então a gente tem que cada um expulsar o outro da terra. Como o Maomé vem depois, né, de Jesus, ele não nega a existência de Jesus em momento algum. Ele só nega, assim como os judeus, que Jesus era Deus, né? Jesus não é filho de Deus, não da forma como prega o cristianismo. Jesus é simplesmente mais um profeta. Assim como Maomé é o último profeta, Jesus foi um profeta que veio antes dele, assim como Abraão, né, Davi, Moisés e os outros. Os islamistas, né, os muçulmanos,
Os muçulmanos também são divididos, né, como a maioria das religiões, como o cristianismo, o judaísmo também tem divisões, né? Se você não viu meus vídeos falando disso, quiser assistir, você vai ver que eu falo dessas divisões. Também possuem duas divisões, né, que é os xiitas e os sunistas. Quem vê filme, série, qualquer outra coisa que fale sobre o islamismo já deve ter ouvido falar esses nomes, né? Já ouviu falar dessa divisão, às vezes sem entender. Mas é uma divisão onde você tem os xiitas, que são os extremistas, e os sunistas, que são os mais moderados, os mais modernos, vamos dizer assim. Onde os xiitas são aqueles que levam à risca, né? Levam de uma forma mais dura as palavras que estão escritas no Corão, e os sunitas não. Tanto que existe uma divisão onde os sunitas possuem pilares essenciais da fé muçulmana, da fé islâmica, né? Onde você tem lá os 5 pilares da fé, aonde se tem a fé, né, a base de tudo, a crença em Deus e tudo mais, aquela crença principal, a oração, né? Então não adianta ter fé, não basta só ter fé, você tem que orar para Deus, né, para o seu Senhor Alá. O jejum é muito importante, né, para eles também, esses períodos de jejuar. O jejum ele é tido como uma purificação, né? Você vai limpar o seu corpo de tudo aquilo que você alimenta ele, né? Você vai alimentá-lo durante esse período do jejuar somente da sua fé, né? Somente das suas orações. Diferente de algumas outras religiões que o jejuar é um jejuar assim, vou jejuar só disso aqui, vou fazer só essa penitênciazinha. Não, o jejuar no 9º mês, né, que é o chamado de Ramadã, que alguns já devem ter escutado, é um período de jejum, né, onde se jejua de tudo, né, tudo assim, né, você não vai se alimentar, você não vai tomar bebidas alcoólicas, você não vai ter relações sexuais. É um período realmente de purificação, né, onde você destina, vamos usar, né, eu acho que o termo é melhor, você destina aquele período, aquele tempo para você pensar em si e se encontrar, né, com o divino, se dar esse tempo para falar com Deus e assim por diante, que é uma coisa bem interessante até, né, se você pensar nas religiões indianas, né, não só o jejum, como a meditação é muito importante, né. A caridade é fundamental, né, se você vem de uma tradição, se você acredita que exista, né, um profeta como Jesus, que pregava o amor, pregava a igualdade, né, um cara tão socialista, brincadeira, você tem essa ideia da distribuição, da divisão. E se você pensar, né, nas religiões, nos sunitas, eles são muito caridosos nesse sentido, eles são muito ligados, muito defensivos entre eles, né, por isso que eles se protegem. E por fim, a peregrinação. A peregrinação é muito importante. Peregrinação para onde? Para Meca. Aí entra o ponto auge do islamismo, né, na Meca. A Meca é o primeiro, né, grande, como é que eu posso dizer, igreja, a principal igreja deles, que é onde está o foco de toda a religiosidade, né, de toda a oração deles. Tanto que se você, de novo, né, se você já viu algum filme, alguma coisa que mostra um islâmico e ele vai fazer a oração, ele busca a direção da Meca, então toda a oração que ele faz, aquela oração de pôr o tapete, sentar e fazer, né, a reverência, sempre tem uma direção específica, que é a direção de Meca. Então, em qualquer lugar do planeta que o cara se encontre, ele vê a direção da onde está a Meca e ele se reverencia, né? Ele reverencia a Meca. Eu tô falando bobeira, a Meca é a cidade, né? É a cidade sagrada. Tipo, né? É a principal cidade aonde eles rezam, né? E existem algumas diferenças, né? A igreja deles, né? Que nós chamamos de igreja, né? O que, enquanto para os judeus se tem a sinagoga,
Para os católicos nós temos a igreja. Para os islâmicos nós temos a mesquita, né? É o nome do local onde eles reúnem para fazer as suas orações. Nós temos, né, o pastor, o padre, né, na cristã, o pastor agora. Nós temos o rabino na judaica e nós temos imame ou imã ou califa, é o nome do sacerdote, né, aquele que conduz, é que o califa também é usado para outras coisas, tá? Mas é o imame ou imã, é igual imã, nosso imã, é o nome daquele que conduz o culto, a missa, aí eu não sei o nome, a oração, vamos dizer assim, oração, porque oração é universal, a oração na mesquita islâmica, certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se você para politicamente pensando, não tem muita diferença, né, as religiões em si. Essa questão de serem todas abraâmicas, então elas, no fundo, elas são religiões irmãs, né? As pessoas não entendem muito isso, elas são ligadas, elas são próximas, porque elas têm um princípio muito parecido. Algumas diferenças, mas o princípio base todas dela é o mesmo, tá bom? Dessas três religiões, né? Até o próximo.